Aqui com você, nós estamos investigando diversos assuntos. Isso requer de cada um de nós uma aproximação, um olhar, nos abeirarmos disso com a sensibilidade da descoberta, da constatação. Esses nossos encontros aqui, eles de fato, uma vez que você se aproxime deles com essa inclinação interna para o autodescobrimento, para esta autorrevelação, para esta tomada de ciência da verdade sobre si mesmo, isso aqui se torna algo realmente fascinante. Porque é a possibilidade de você compreender a si mesmo. Não se trata de intelectualizar palavras. Descobrir novas terminologias ou comparar as que você já tem com as que você escuta aqui. Aqui se trata desta autodescoberta. A base para a sabedoria. Em geral, o ser humano acredita que o conhecimento é aquilo que irá lhe dar poder. Conhecimento é poder. Então se acredita que quanto mais você sabe alguma coisa, mais domínio você tem sobre aquilo e, naturalmente, mais poder sobre aquilo. Aqui nós estamos questionando isso. Não é do conhecimento que nós precisamos. Nós precisamos é da ciência de ser. É na ciência de ser que está realmente a verdade da liberdade. E quando de fato há liberdade, nós temos a presença do amor. E não existe nenhum poder maior do que o poder do amor. Não é o poder de decidir, de escolher, de fazer as coisas, de controlar, mas é o direto poder da alegria, da liberdade, da felicidade. Isso reside nesta verdade de ser. Esta é a ciência de Deus. E Deus é o único poder. Não é alguém no poder. É a presença da verdade. E quando há verdade, não há problemas. Não há desordem, não há confusão, não há sofrimento. Então, notem, a sabedoria não se adquire estudando os livros. A sabedoria é algo que nasce, floresce de dentro de você. Quando você está livre desta psicológica condição, que é a condição do eu. E é isso que estamos tratando aqui com você, dentro desse canal. Observe que a nossa vida, ela se constitui de ações acontecendo. E tudo que nós mais queremos na vida é, de verdade, a felicidade. E as nossas ações, elas são ações que ocorrem e a intenção por detrás dessas ações, pelo menos é assim que nós acreditamos que deveria ser, ou que poderia ser, mas repare, isso é só uma crença.
deveriam ser ações que facilitem, que promovam essa felicidade, que venham facilitar, que venham promover essa felicidade. E, no entanto, não é assim que acontece. Nossas ações são conflituosas, são desordeiras, estão produzindo problemas para as nossas vidas. Então, todo tipo de problema está presente em nossas vidas, porque há desordem nela. E a desordem nesta nossa vida é a desordem da particular vida do ego, que é essa vida do eu. E se isso está presente, não há verdade. Sem verdade, não temos a liberdade. E sem a liberdade, não temos a presença do real amor. Não há sabedoria. Uma vida norteada pelo pensamento é uma vida onde as ações estão acontecendo com base nesse centro egocêntrico, que é o eu, o ego. Nós precisamos tomar ciência da grande verdade de que são os pensamentos que geram os sentimentos. Produzem emoções, norteiam o comportamento e, naturalmente, nossas ações. Tudo nasce desse modelo, que é o modelo do pensamento. Toda ação em você parte do pensamento. Veja, desde a ação mais simples, que é buscar um lápis para escrever alguma coisa, ou buscar um copo d'água na geladeira, a ação mais complexa, ao projeto mais ambicioso do ser humano, que é construir um foguete e ir para o espaço. Temos a ação presente em tudo isso. E toda essa ação tem por princípio o modelo do pensamento. É o pensamento que projeta, que idealiza, que faz o plano e vai em busca da execução. Desde encontrar um lápis na escrivania, ou um copo d'água para buscar água na geladeira, até construir um foguete com milhões de peças. Todas essas peças foram desenhadas pelo pensamento, criadas pelo pensamento. Portanto, o pensamento é a presença da ação na vida. Temos que compreender o que é o pensamento, como ele se move, como ele acontece dentro de cada um de nós. Porque esses pensamentos estão determinando nossas vidas. Sem a ciência do movimento do pensamento, sem a compreensão do que é o pensar, não há sabedoria. Veja, o ser humano ele é capaz de grandes realizações. Acabamos de citar o exemplo de construir um foguete, uma espaçonave, e ir para o espaço. Mas nós somos capazes de fazer isso. Mas não sabemos lidar com as emoções, com os sentimentos, com o nosso modo de sentir, com relação a nós mesmos, com relação ao outro. Veja, nós resolvemos inumeráveis problemas tecnológicos na medicina, problemas na tecnologia, problemas na ciência. Nós temos inumeráveis problemas de ordem tecnológica, científica, e a gente vai lá e consegue resolver.
como seres humanos, nós conseguimos grandes realizações em todas as áreas da vida, mas nós não compreendemos a nós mesmos. Não sabemos lidar com a ansiedade, com a angústia, com a depressão, com a dor da solidão, com o tédio. Não sabemos lidar com o marido. Veja como é interessante isso. Você é um cientista da NASA, com uma grande capacidade intelectual para resolver assuntos técnicos. Você é uma figura importante para a construção dessa espaçonave e para lançá-la no espaço. Mas quando você chega em casa para lidar com a esposa, você tem dificuldades. Você conhece tudo de engenharia na sua área. Você conhece tudo na sua especialização. Na verdade, você é o professor daqueles que ali estão. Mas você não sabe lidar com a esposa. Você não a conhece. Porque, basicamente, você não se conhece. Você sabe tudo do lado de fora. Você sabe tudo da sua especialidade. Você se preparou, estudou, aprendeu, adquiriu experiência, mas você não sabe a verdade sobre você. Você não se conhece. Se você não se conhece, você não conhece a esposa. Você não conhece os filhos. Você não conhece as pessoas que trabalham com você. Você sabe lidar com a parte técnica de sua profissão. Mas psicologicamente, uma vez que você não compreende a verdade de como você funciona, você não sabe como psicologicamente funcionam os seus colaboradores ali no trabalho, você não sabe como funciona a sua esposa, os seus filhos. Você não sabe lidar com esse sentimento de ansiedade, essa dor no peito, esse vazio existencial, essa dor da solidão, o conflito que os desejos causam. Você não sabe lidar com você mesmo, porque você não sabe lidar com os próprios pensamentos, que estão determinando os sentimentos e produzindo comportamentos dos quais você depois chora, se arrepende ou fica com raiva de si mesmo porque falou aquela dada coisa ou fez aquela outra coisa. Nos falta a visão da compreensão de como nós funcionamos. Então não há amor, não há liberdade, não há verdade, não há sabedoria, não há uma compreensão direta da vida, do viver. Então, o que estamos propondo aqui para você dentro desse canal, e também em nosso outro canal chamado Marcos Gualberto, tem um link aqui na descrição do vídeo. Estamos lhe propondo o fim da ilusão, desse sentido do eu, do ego. Estamos lhe propondo a compreensão da verdade sobre si mesmo, sobre quem é você. Se isso se revela, a sabedoria se revela. Nesta compreensão, temos a presença do amor, da liberdade, porque a liberdade está presente quando há verdade.
E a verdade está presente quando não há mais ilusão. Assim, a compreensão sobre quem é você é autoconhecimento. Essa visão da verdade sobre quem é você lhe dá a visão da verdade sobre quem é a esposa. Isso é o fim da ilusão sobre quem você acredita ser. Você acredita ser quem de fato você não é. Essa crença é uma imagem que você tem de si mesmo. Esta autoimagem. Veja, a psicologia trata disso. Mas não é um assunto para a psicologia tratar disso em você. É você que trata disso quando descobre como olhar para si mesmo e perceber esse modelo de autoimagem, esse modelo de ser alguém, tendo uma vida e sustentando uma vida dentro de um contexto onde o modelo é o autocentramento. Uma ação real na vida é uma ação que abarca a totalidade da vida. Não apenas uma área restrita, um fragmento da vida. Se você é um médico, um advogado, um professor, um mecânico, um profissional liberal, se você é um cientista, veja, isso é apenas um fragmento, uma parte. A ação nessa parte é uma ação fragmentária. Nós precisamos de uma ação de totalidade. Essa ação de totalidade é aquela que está presente quando você descobre a natureza do seu próprio ser, a verdade sobre você, além desta autoimagem. Uma vez livre desta autoimagem, vou repetir, não é assunto para a psicologia resolver. É assunto para você resolver. É você que se compreende, é você que lida consigo mesmo, é você que lida com o outro nesta relação com ele ou ela. Se compreender é ir além desse sentido ilusório de ser alguém presente na vida, tendo uma imagem de si mesmo e vendo a esposa, o marido, os filhos, o mundo à sua volta a partir desta autoimagem. Então temos uma ação completa, não esta ação fragmentária num departamento, apenas numa parte, como um pequeno fragmento da vida. Estamos falando de uma ação completa, uma ação livre do ego. É uma ação em inteligência, onde temos a presença da sabedoria. Esta é a verdade da realidade do amor divino. A realidade do seu ser é o único poder. Se isso está presente, algo está presente que é completamente desconhecido da grande maioria das pessoas. É a presença da realidade. Essa realidade está fora da mente. Está fora desse modelo de pensamento como nós conhecemos. Descobrir o que é se compreender. Olhar diretamente para todo esse movimento do eu, do ego. Apenas olhar, se tornar ciente, cônscio desse movimento. Isso é autoconhecimento?
Com essa base, nós temos a revelação da meditação. E quando a meditação está presente, algo novo surge. E esse algo novo é a revelação daquilo que está fora desta autoimagem. Fora do eu, fora do ego. Então, sim, há uma qualidade de ação nova, que não é a ação que agora nasce do pensamento. Uma vez que não é a ação que vem do passado, que não é uma reação da memória, que não vem de um conjunto de avaliações, crenças, opiniões, ideias. Não é mais uma ação que vem desta autoimagem, desta ilusão, deste mim, deste eu, deste alguém. Temos uma ação livre do pensamento. E, portanto, livre desse pensador, desse experimentador, desse sentido de ser alguém. Então, estamos aqui trabalhando com você o despertar do seu natural estado de ser, a iluminação espiritual, a realidade, sua natureza divina. Estamos trabalhando com você a qualidade de ação livre do eu, livre do ego. Então, esse é o nosso assunto aqui com você, nesse canal e também em nosso outro canal. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link. Além disso, e ainda mais importante, nós temos os nossos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Então estamos juntos nesse contato com o silêncio da meditação, com a investigação de tudo isso através de perguntas e respostas, aprofundando esse assunto com você. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é o que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Esta aproximação da real meditação é possível quando ocorre o que acabou de acontecer aqui dentro dessa fala. Um trabalho de autoobservação e percepção clara da ilusão que se constitui esse eu nessa aproximação com a vida.